A reportagem da Cultura FM esteve no único templo luterano construído com técnica em Chaimel do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Ribeirão Liberdade, em Benedito Novo. O templo começou a ser construído pelos primeiros imigrantes alemães que colonizaram a região em maio de 1917. Foram 10 anos de muito trabalho e dedicação até a inauguração em 1927. Entre as características da construção, temos o uso de tijolos em tonalidades diferentes, formando desenhos e a presença de 3 portas na fachada frontal, uma central maior para o acesso principal e 2 laterais. A igreja foi inaugurada sem torre, mas em 1934 foi adicionada uma torre de madeira, que foi substituída posteriormente por uma torre central de concreto, na cobertura em alvenaria rebocada. Erguida em uma colina, tem uma vista tão impressionante quanto a paisagem única do Ribeirão Liberdade. O templo tem o cemitério ao lado. Internamente, a igreja não tem adornos ou pinturas artísticas, apenas o retrato de Martinho Lutero. O primeiro altar foi retirado, restando apenas originalmente o púlpito. Dos bancos originais, restaura apenas um, e o piso em assoalho de madeira. A igreja é internamente toda rebocada, deixando apenas as peças de madeira da estrutura. Hoje são mais de 700 membros da comunidade luterana em Ribeirão Liberdade. A senhora Elza Connell, de 78 anos, moradora integrante da comunidade, comenta sobre a linda história da igreja, citando inclusive diversos pastores que atuaram a partir da década de 50 no Ribeirão Liberdade. Foi um trabalho muito bom sempre, todo mundo sempre, um ajudava o outro, era tudo sempre muito organizado. E estão dando muito valor para a nossa comunidade ali. Tem histórias da construção que as pessoas passavam 2 dias de carroça para trazer todo o material aqui para a região da Liberdade? Sim, o meu pai sempre falava isso para mim, para nós, eles traziam lá de Timbó. De Timbó eles traziam os tijolos, e as telhas e tudo de carroça para fazer a nossa comunidade aqui. Inclusive a senhora é filha de ex-sacristãos que participavam do culto e também faziam parte da comunidade já. Sim, sou filha deles. Sou filha de Bruno Dreger, Berta Dreger. Foi sineiro também? Foi sineiro, meu pai. E meu tio, Eric Dreger, também foi sineiro no começo, quando começou ali a comunidade. Tem registro histórico da própria paróquia a partir de 1950. Queria que você falasse um pouco sobre os pastores que estiveram aqui. Os pastores que passaram ali de 50 foram Roberto Quinas, de 1950 a 1952. Pastor Erich Letwin, de 1953 a 1966. Pastor Elmo Rassweiler, de 1968 a 1974. Pastor Helmut Kohler, de 1974 a 1979. Pastor Olaf Porat, de 1979 a 1980. Pastor Hermann Esser, de 1980 a 1985. Pastor Chinésio Kreff, de 1984 a 1986. Pastor Gerhard Brise, de 1986 a 1991. Pastor Osnildo Friedemann, de 1990 a 1994. Dona Elza, a partir da década de 90 tivemos uma pastora na comunidade. Tivemos sim, tivemos a pastora Thais Doroteia Quintrelo, de 1995 a 1997. Lembrando também do outro pastor, né? Tinha mais um pastor, o pastor Walter Gerde, desse 1992. Ele só não estava tanto tempo, só uns, não sei se ele estava 1 ano só, eu acho. Pastor Jorge Luiz Lotter,
de 1997 a 1998. Pastor Reinaldo Emílio Schwanke, ele começou de 1999. E depois disso, veio o nosso pastor, que está aqui agora, que é o Vitorino Schwanke, que está há 14 anos. Ele fez, eu acho que em março, que ele está ali. Toda uma história é constituída por alguns desafios da comunidade. Tem uma lembrança, inclusive, da década de 30, que 3 pessoas da mesma família vieram a falecer aqui na comunidade Liberdade. Naquele momento foi um grande desafio para todo mundo se unir, né? Foi sim. Isso eu me não lembro, mas os meus pais sempre falavam disso. Isso aconteceu ali. 3 pessoas da mesma família faleceram. 3 pessoas da mesma família que faleceram ali. Foi um momento difícil, mas superado pela força da comunidade. Foi tudo superado pela comunidade. Todo mundo deu apoio e ajudou um ao outro. E foi assim que sobreviveram de novo tudo. A igreja, nós temos aí o púlpito, que é daquela época, também a madeira, né, do piso, toda uma história realmente. Sim, a madeira foi cortada, eu acho, tudo a mão, serra com a mão, não foi nas serrarias, que nem hoje em dia, foi cortada a mão. Sim. O altar foi substituído, mas o púlpito permanece o mesmo, né? Sim, o púlpito permanece o mesmo. O altar foi muito bonito, uma coisa muito linda, muito linda. E disso que eu tenho foto ainda ali. Isso foi, não sei em que ano isso foi, mas eu me lembro na minha confirmação tinha isso ainda. Isso eu me lembro ainda. Aí tinha o altar assim na frente, onde as pessoas iam para tomar Santa Ceia e tinha uma cerca na frente daquela... Inclusive o sino também, nós estávamos observando aí, tem toda uma história, né, de quem toca o sino, do badalá, que é um convite à comunidade, mas também é um lembrete das pessoas que falecem. Sim, sim. Se toca o sino, aí a gente já lembra que alguém faleceu. Porque senão não é tocado o sino só para os cultos e para os dias festivos, assim. E daí só se alguém falece, eles tocam os sinos. Dona Elza, obrigado pela participação na Cultura FM e foi um prazer conhecer um pouco da história da Igreja Luterana da localidade de Liberdade. Obrigado. Muito obrigado também. Fiquei contente por poder falar um pouco. O presidente da comunidade, Douglas Adam, de 48 anos, falou das atividades festivas e um pouco do grande trabalho realizado na comunidade. Orgulhoso, né, de tanta gente assim de fora que vem prestigiar a nossa festa, né? Observando a estrada e a imponente igreja, passa uma história de vida tua pessoal, que hoje é presidente da comunidade, mas vive aqui há mais de 45 anos? Olha, é bastante assim, a gente escuta dos antigos, assim, que era muito difícil, como era antigamente para chegar aqui, eles de carroça, porque antigamente era tudo carroça, né, que eles vinha para cá, né, tinha que trazer esses tijolos, tinha que ir lá em Timbó buscar de carroça para construir essa igreja, aí tinha que a gente escuta histórias do pessoal mais antigo, né, daí eles tinham que colocar cavalos, sabe, mais cavalos para conseguir puxar a carroça para chegar aqui com esse tijolo para construir essa igreja. Hoje em dia é uma maravilha, todo mundo consegue chegar aqui de boa, né, de carro, de bicicleta, de ônibus, né. Olha, as histórias assim, que o pessoal conta de antigamente era bem difícil para como eles começaram essa história, né. Hoje em dia para nós já é bem mais tranquilo, né. Obrigado pela participação aqui na Cultura FM. Muito obrigado a vocês que vieram aí para prestigiar a nossa festa, né? E daí fazer um convite para o pessoal vir, né? Prestigiar a nossa festa aqui. A festa vai começar na sexta-feira, continua com a venda de cucas, né? Pães e bolos, e à noite nós teremos o bingo. Teremos o bingo, daí teremos depois uma música com a Cleide Gaiteira, daí, né? E daí no sábado aí também temos uma venda de pães, bolos e cucas, pastéis aí também.
E daí à tarde tem o sol nascente lá para a terceira melhor idade, daí no caso, né? Vai ter à tarde daí. E daí à noite tem um churrasco, sábados à noite ainda um pastel, daí quem quiser comer. E daí domingo daí começa, né? Assim a festa. Aí vai ter às 9 horas da manhã vai ter o passeio ciclístico, né? Às 10 horas o culto festivo, né? Começa às 10 horas. Aí às 11h30 o tradicional almoço que a gente tem, daí o buffet e churrasco. Aí às 15 horas vai ter o sorteio da rifa, né? E depois às 4 horas é a tarde dançante com a banda Arte Mix daí. E daí tem os 3 dias vai ter o sorteio do prêmio Presença também, né? Que vai ser em dinheiro também. E seria isso daí, os 3 dias daí a gente convida, né, o pessoal para vir à nossa festa, né, esse final de semana, que é muito bom. Os ouvintes da Cultura FM são convidados a conhecer a linda Igreja Luterana do Ribeirão de Berdade, na cidade de Benedito Novo. Notícia com credibilidade é na Cultura FM.